Boa noite a todos, boa noite a todas. Cá estou eu, muito contente de estar aqui, podendo me comunicar com vocês que vão estar aí do outro lado. Apesar de eu não ver vocês, mas é bom saber que a gente pode conversar com as pessoas, falar das nossas vidas, das nossas histórias, das nossas vivências. E cá estou eu, né, para fazer essa nossa live, eu e Micaele, entre elas, uma necessidade muito grande de nós também, enquanto atriz, estar ocupando esses espaços, estar falando dos nossos anseios, dos nossos sonhos, dos nossos desejos de produzir arte, de produzir cultura, de trabalhar com arte. Coisa linda! Depois de apanhar um bocadinho. Ah, você está linda, Micaele. Sim, Muito fala. linda. Olha aqui o exagero da minha sombra, olha aqui pro meu olho. Maravilhosa. Hoje eu matei a saudade de Nonato, só de longe, assim. Pois é, Micaele. Então cá estamos nós, né? Graças. Iniciando um projeto, né? Que a gente já sonhava tanto, já planejava tanto. E faltava não é nem incentivo, né? Faltava coragem da nossa parte. Vamos começar. Primeiro apresentar o projeto, né? Nosso projeto, o Projeto Entre Elas, é um projeto da Cia Escarcel. E aí o nosso desejo é exatamente esse, dar voz para as mulheres, né? Conversar um pouquinho sobre o que é ser mulher na vida artística, no mundo artístico. E aí quais os desafios e as particularidades que a gente enfrenta nesse ser mulher e ser artista. E aí a nossa ideia é convidar mulheres artistas, tanto que passaram pelo grupo da Escarcel, quanto de forma geral, e aí bater um pouquinho esse papo, né, e falar um pouquinho sobre esses desafios e também sobre as possibilidades, né? As possibilidades que o mundo artístico ele nos proporciona, de forma geral. E aí, inicialmente, a ideia é que a gente bata esse papo com você, obviamente, né? Que é inspiração para mim e para tanta gente. E aí, conversar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do teatro e precisamente dentro da Cia Escarcel do Teatro, né? Inicialmente saber quanto tempo você tem, quantos anos você já tem de trajetória e de percurso, e aí como se deu essa aproximação com a Cia Escarcel. Muito bem. Como eu cheguei no teatro, né? Eu gosto muito de dizer assim, que eu cheguei no teatro de uma forma um tanto inesperada, embora eu já tinha esse desejo, essa vontade dentro de mim de fazer teatro. O que eu tinha mais próximo na minha vida do que seria teatro era, acho que novelas, e ver fotonovelas, e ouvir fotonovelas, porque eu nunca tinha assistido teatro, acho que até os meus 15 anos. Acho que quando eu tinha 16 anos, eu assisti aqui no Pereira Lima, que é uma escola que fica em frente à minha casa, e tem um auditório. Eu assisti um espetáculo do Grupo Terra. Eu fiquei encantada com aquilo que eu assisti, né? Aí a atriz é uma senhora que hoje, inclusive, é minha vizinha. Aí tem o professor Bino, que eu já o conhecia, do grupo de jovens da igreja. Eu fiquei encantada, eu digo, meu Deus, como é que pode? Como é que essas pessoas conseguem fazer isso? Fingir que é outra pessoa, decorar esses textos, essas coisas que os nossos alunos, quando são crianças, perguntam pra gente, né? Como é que decora tudo isso e diz tudo isso? Eu fiquei muito encantada com tudo aquilo. Fiquei pensando, dias pensando. Mas, assim, a dificuldade de existência mesmo, né? De processos, de abertura, de educação, de outros espaços, era bem complicado, né? Assim, naquele período, na nossa família, no contexto que eu vivia. Então, não tinha muita oportunidade de fazer essas coisas todas que hoje em dia eu consigo fazer. Ou dialogar, ou comunicar com as pessoas sobre isso. Então, por acaso, eu encontrei com Marta, que
foi uma professora do IF, uma colega, uma grande figura, hoje em dia aposentada do IF. Eu encontrei com Marta, na esquina da igreja São Vicente. E ela me confundiu com outra pessoa. Aí ela me disse, você nem foi para o ensaio ontem. Mulher, foi tão bom, você faltou por quê? Aí eu disse, que ensaio? Ela disse, do teatro. Eu disse, você faz teatro? Aí ela disse, desculpa, eu estava com você com outra pessoa. Aí eu disse, não, mulher, me diga, meu sonho é fazer teatro. Onde é isso? Aí Mossoró tem. Aí ela disse, o nosso grupo se reúne lá no Eliseu Viana. Sábado vai ter uma reunião lá, vá. Eu fui. Cheguei, a mulher não estava. Diga aí que eu cheguei lá, morta de vergonha, porque ela não era tímida normal, não era tão tímida assim, que eu andava assim, colhidinha, sabe? Cheguei lá, morta de vergonha. Aí estava Augusto Pinto, Mazé Andrade, Socorro Assunção e Gorete Alves e Jânio Fernandes. Essa galera todinha que já fazia teatro, Socorro e Gorete vinha com uma experiência do teatro do SESI, já grandes, eram as atrizes, né, assim, conhecidíssimas da época. Eram as Tonis e Mônicas da vida, naquele tempo. Aí chegou eu lá, né, toda negrinha, toda canhadinha, toda... Aí cheguei, né, aí eles disseram, não, a gente vai estar montando a gente está montando uma dança. A mulher diga, aí eu com dança. Mas eu fiz a dança, né? Eu tentava... A gente está montando uma dança, um pastoril. Você quer entrar? Eu queria era entrar, né? Eu queria fazer alguma coisa. Eu digo, eu quero. A gente começou a ensaiar esse pastoril. Mas parece que esse pastoril, assim, na minha lembrança, parece que essa dança não vingou. E Augusto teve a ideia de montar um drama chamado A Louca do Jardim. É um texto dramático, muito bonito, né? Trazer assim, uma discussão que hoje calma, né, ainda na hora de falar. Hoje, se fôssemos trabalhar ele, aí é tanta possibilidade de discutir a loucura, discutir o machismo. Naquela época a gente não pensava muito assim, pensava, mas não trazia o discurso, né? Tanto assim na fala. Né? Focou a questão do drama. A gente fez essa estreia lá no CEMIC, que era onde Augusto trabalhava aqui na Boa Vista. Só que quando foi na hora da estreia, no dia da estreia, a minha família toda foi assistir, meu pai, meus irmãos ainda não estavam no teatro, todos na plateia. Quando abriram as cortinazinhas, eu fiquei tão nervosa que me deu um branco. Eu não disse nada, uma palavra, fiquei lá, estateladinha na minha na minha cadeira, e Sinésio, e em memória, né? Não está mais conosco nesse plano, Sinésio e Augusto disseram o texto todinho por mim. Eles iam contando a história. Aí Júlia, que era o meu personagem, aí Júlia traiu o Paulo, aí Júlia isso, um era o Paulo, um era o traído e o outro. Contaram, mulher, e eu morta. Quando eu saí, eu chorei muito, né? Eu digo, meu Deus, eu não dou pra isso, eu sonhei tanto, isso não é pra mim. Eu fiquei muito assim, aquela coisa, né? A síndrome da impostora. Acho que eu começo aí, a síndrome da impostora. E, meu Deus, não é pra mim, isso não é pra mim. E Augusto, tem nada não, mulher, isso acontece, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. E eu digo, não dá. Mas me chamou pra fazer, a menina que queria dançar. Aí a gente fez a menina que queria dançar, né? Toda vida a história da dança aí perseguindo. Só que assim, aí a menina que dançava era a esposa de Augusto, que também não dançava nada, mas a gente fez, e fez muito sucesso esse espetáculo em Mossoró. Foi o primeiro espetáculo já com o nome Escarcel, porque até então não era Escarcel. Era uma organização de Augusto, junto com esses amigos, chamava-se Acauã. Aí, quando foi para montar o espetáculo infantil, que era esse mesmo elenco do Acauã, só que com o nome de Carrossel, justamente com o nome de Carrossel, aí já tinha Nonato também na montagem, e aí foi quando a gente decidiu que ia para a rua. Né? Passou aqui por Mossoró, acho que no ano de 83, um espetáculo muito lindo do Grupo Emboaça, que é uma das companhias mais antigas do Nordeste, até hoje ainda estão na rua. E quando eu vi esse espetáculo em Emboaça, eu digo, é isso que eu quero. Mas é assim, foi uma coisa que todo mundo, o coraçãozinho de Nonato, de Augusto, acho que o coração, eles já pesquisavam teatro de rua nessa época, já tinha conhecimento dos outros grupos que já existia nesse período, o Galpão não, já existia o Tá na Rua, e o outro um grupo que me fugiu agora a memória. Então, assim, já existia grupo de rua no Brasil e eles já tinham conhecimento, e eu não tinha, né? Então, eu fiquei muito afim de fazer teatro de rua,
E aí foi quando a gente começou essa experiência, que por sorte Donato era do Grupo Terra, mas estava saindo do Grupo Terra, e ao sair, puxou Tony e Franklin Júnior com ele, né? E os meninos vieram, e nessa vinda dos meninos foi quando a gente resolveu montar a Árvore dos Mamulengos. Então, assim, é tudo junto. Eu me senti como uma pessoa profissional do teatro, que já fui na Árvore dos Mamulengos, né? Já tinha passado por duas montagens na Árvore dos Mamulengos, que já vinha também com os profissionais, Tony, Nonato, Augusto e Júnior, né? E Franco, todos já eram profissionais do teatro, assim, e eu era a Micaele, né? No outro espetáculo. Chegando. Aí nós montamos a Árvore dos Mamulengos. A Árvore dos Mamulengos você conhece, né? Que os vídeos estão enrolando e tal. Sim, sim. Isso foi em que ano? Faz quanto tempo, hein, Lenilda, que você começou? Sim, eu acho que eu comecei, assim, o primeiro curso de teatro que eu fiz foi em 83. Há uma controvérsia, porque Augusto quer teimar comigo e fazer eu aceitar que foi em 82, em 80, eu digo, não, eu não era tão assim, né? Eu não quero concordar com ele, não. Eu quero concordar que foi em 83, né? Que eu comecei a fazer os cursos de teatro, e em 84 foi esse episódio que eu falei para vocês de ficar sabendo que... Não, peraí, tem uma coisa errada na história, ainda acho que Augusto tem razão. Porque eu só fui fazer esse curso em 83, porque eu já era de teatro, eu já tinha relação com as pessoas, foi eles que me levaram para esse evento maravilhoso, que era um evento em parceria da UERN com a prefeitura, FURN, né? Não era o UERN nesse tempo, era a FURN, da FURN com a prefeitura, e era um evento que acontecia ali ao lado onde hoje é o Colégio Evangélico. A prefeitura, em parceria com a universidade, montava, porque não tinha aquele colégio, era um pátio, montava um circo grande. Aí eram muitos eventos, né? Era simpósio, palestras, espetáculos, tinha os artistas de Natal, todo canto do Brasil. Justamente, assim, que eu tenho aqui, né, na minha memória, foi lá que eu vi o primeiro show de Braulio Tavares bem novinho, bem gatinho, essa história toda. Então, realmente, parece que Augusto tem razão, porque isso foi em 83. Então, assim, mulher, eu não sei dizer direito, não. Tamanho da minha responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. Você com não sei quantos anos aí de trajetória, só faltou eu travar. E eu adoro essa história também. Essa história da travada, né? Do povo contando o espetáculo por você. E aí, acho que primeiro falar aqui no pessoal que está aparecendo aí na live, né? Agradecer Berg, dizer para Berg que a gente também está com saudade, que a gente tem uns projetos aí para voltar para frente, né? Deus quiser. Ele cola com a gente ainda. E aí, agradecer o pessoal que está aparecendo aí. Lenilda tem muita história, e é uma melhor que a outra, né, Berg? Agradecer o pessoal que está aparecendo aí, né? Chiquinho, Joriana, Mônica, Flavinha, os nomes que estão aparecendo, essa gente de teatro, né? Que compartilha com a gente esses desafios e essas histórias que são boas de contar e de lembrar. E aí, falando um pouquinho, né, nessa trajetória e falando um pouquinho nesse percurso, só tinha você de mulher, né, Nilda, no grupo, ou tinham outras mulheres na época? Nesse processo, né, quando eu entrei, tinha essas meninas que eu falei, Socorro Assunção, na Escapel, né? E Gorete Alves. E do grupo Terra, que fez a fusão com a Escacel, tinha Tony. Então, assim, quando a gente criou a Escacel, né, todo aquele processo de ensaio e tal, instituiu o grupo, e a gente conta 34 anos a partir do registro de cartório, né, que é o documento que oficializa. Mas tem todo um processo para trás, que a gente não conta, que é os encontros, estudos, as pesquisas, as viagens com os outros grupos, os eventos que nós organizávamos, porque havia também nesse período um grande
um grande festival de teatro, era em nível nacional, mas tinha os festivais locais que eram da Federação de Teatro, chamava Confenata, era a Confederação de Teatro, né, que isso aí posteriormente veio se dar na criação da Funarte. Então, Funarte do Rio de Janeiro, né, que é a sede das artes, mas tinha esses espetáculos todos que eram envolvidos com essa confederação. Então, dentro desse processo, assim, de escarcéu, só tinha eu e Tony, né? Era nós duas mulheres negras. E que estão aí ainda, né? Todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece. E aí, dentro dessa trajetória, quais os principais desafios que você enfrentou no sentido de ser mulher, né? E de adentrar um mundo artístico? Porque a gente sabe que o teatro de rua, ele tem também essa representação, né? Essa coisa da liberdade, de uma conquista de liberdade, de você ocupar um espaço que historicamente não é um espaço destinado para as mulheres, né? De você sair para viajar, né, e toda aquela aceitação da família, toda aquela aceitação, inclusive da sociedade de forma geral, e que a gente sabe que isso pode trazer alguns desafios que são desafios muito particulares, como assédio, né, como as próprias dificuldades de manter as tarefas que são destinadas a nós mulheres desde muito cedo, antes mesmo do casamento, dentro da família, dentro de casa. E aí, quais foram os principais desafios que você enfrentou dentro desse contexto? Olha, desafios foram muitos. E assim, hoje em dia, quando eu penso nessa questão do desafio, eu penso que foi muito interessante, né? Porque foi nesses desafios que eu fui me reconstruindo e que a sociedade, né? Onde a gente avançou hoje em nível de sociedade, eu falo de 2010, fazendo esse recorte, né, de 80 para agora, eu fui acompanhando esse processo, porque quando a gente fala de mulheres atrizes, né, independente de ser as mulheres atrizes que estão na rua, a mulher e o teatro, já é uma coisa muito complexa, porque desde a nossa existência, né, que nós já fomos vista como preconceito, representação do preconceito, tem todo um tabu com as mulheres que fazem teatro. A história do Brasil é bem complexa, porque o teatro no Brasil, fora o teatro do padre Anchieta, né, que aí era os índios, era aquele teatro religioso, esse teatro que acontecia com mais espontaneidade nas casas não era teatro ainda, era nas casas, né, o que hoje chama-se casa de drinks, né, vamos dizer assim, os cabarés, né, eram feitos por mulheres atrizes francesas. Então, assim, eram mulheres que vinham fugidas por questões políticas, de guerra, de marido, sei lá de quê, e que chegavam, guerras não sei, né, peraí, mas enfim, que fugiam das suas guerras, vamos dizer assim, né, das suas relações, e chegavam aqui no Brasil também para sobreviver, né, como forma de fazer sua arte, porque não podiam fazer, provavelmente, dos seus países, né, dos seus locais de origem. Então, essas mulheres chegavam também como prostitutas, né, e a nossa profissão, ela traz esses resquícios. Hoje, nem tanto, mas até a década de 40, eu acho que em várias entrevistas, aquela Desi Gonçalves, né, ela relata isso. Na nossa carteira de profissional, da carteira de trabalhadora, estava lá prostituta. Porque a prostituição era regularizada, né, oficializada, e a profissão de atriz não era. Então, é um histórico que carrega um peso e que nós, mulheres contemporâneas, tivemos, né, enfrentamos o desafio de desconstruir essa história, né, dessas mulheres sofridas que vieram para cá, as mulheres, as francesas, né, as holandesas, as italianas, e as brasileiras também, as africanas, que também chegaram aqui, e que chegaram aqui feitas escravas, que de certa forma também era esse espaço que a sociedade deixava para artista. Você quer ser artista, você é artista, então vá para lá. Seu espaço é aquele lá. Então você é para o entretenimento, você é para a reflexão, você é para construir a política, seja o que for, mas é lá escondida, né? A serviço dos senhores brancos.
Então, a nossa história vem recheada de tudo isso. Quando você me pergunta sobre o teatro de rua em Mossoró nos anos 80, Mossoró, lógico, não tá fora desse contexto, né? De como é que as pessoas vão ver as mulheres nas ruas. Né? Então, assim, restava para mim mostrar essa ousadia, que nós tínhamos uma arte para comunicar com as pessoas, né? Que nós íamos nos comunicar, que é o que nos faz artistas, né? Esse poder de comunicação. Nós só somos porque gostamos de nos comunicar, né? Com o nosso corpo, com a nossa voz, com a pintura, né? Então, e nós artistas com a nossa voz, nosso corpo, né? Nossa ideia. E aí nós fomos para a rua. O nosso elenco era muito bacana, porque os meninos já tinham também, eles vinham, Augusto e Nonato, eles vinham dessa luta do movimento estudantil, então já eram pessoas que tinham relação muito interessante dentro da universidade, com a cabeça muito aberta para a discussão, para a filosofia, relação com as feministas. Não tinha do movimento feminista em Mossoró, mas tinha as mulheres que fazem o feminismo hoje em Mossoró. Então a gente vinha dessa construção, né, de relação com Thelma e com outros professores, com Aécio, que tinha uma discussão da reforma agrária. Então, a Escarcel e a nossa história de teatro, que começou a ser construída nos anos 80 e vem perpassando por todos esses anos, ela é muito construída em torno disso, né? Em torno dessa sociedade que luta para se reafirmar, que luta pelos seus direitos, que está sempre com esse olhar voltado para as lutas, né? E aí a gente só vai incorporando. E que lutas são essas que vão surgindo, né? Que vão surgindo, ou que vão desabrochando, que a gente vai trazendo também para a nossa discussão. A mulher negra na arte, a mulher negra na política, o agricultor que não tem a sua terra, né? Enfim, não que a gente fale disso nos nossos espetáculos, mas as nossas vidas são recheadas dessas preocupações e dessas imbricadas, né? Que a gente até tenta, né, falar, de certa forma, a gente ainda, o meu apreço e a minha aproximação e permanência, né, na Escarcel se deve também a isso, né, a aproximação política. Por isso a gente tinha tanta ansiedade por iniciar um projeto que falasse um pouco disso, né, duas mulheres feministas aí enfrentando os desafios, e como a gente sente essa necessidade de falar sobre. Jariana falando aqui, e eu estava acompanhando agora um pedacinho da live da Cia Bagana também, falando sobre o machismo na palhaçaria, né? E aí, como esses assuntos eles são pertinentes na arte de forma geral, como a gente enfrenta esses desafios, mas como enfrentá-los é importante, porque quando você fala na sua trajetória, na trajetória de Tony, eu começo a perceber o tanto que vocês abriram portas para pessoas que chegaram depois como eu, né? E aí, quando eu entro na Escarcel, eu conheço melhor o que eu já conhecia, né? Mas eu me aproximo de vocês, eu começo a perceber e a tentar somar de alguma forma com essa sua força. E a gente percebe muito isso, né? De ser pessoas, de serem pessoas, né? Tanto você quanto o Tony, que se expressam muito e que querem muito dar voz à arte que fazem. E isso é muito importante para as pessoas que vêm depois, né? Então é impossível falar sobre o teatro em Mossoró, falar sobre a mulher no teatro em Mossoró e não lembrar da trajetória de vocês. E aí, além desses desafios, né, conversar um pouquinho sobre quais as possibilidades que você encontrou no teatro. De que forma, que você já pontuou um pouquinho que o teatro ele lhe abre nessas possibilidades, mas de que forma você começa a perceber o teatro como uma possibilidade de se expressar enquanto mulher, principalmente politicamente, né? E aí, mulher negra dentro de um interior, no Nordeste, e aí todas essas implicações que a gente acaba enfrentando. Eu nunca, assim, eu não consigo pensar no teatro, né, ou qualquer outra arte, que ela não esteja associada à cultura, né, e à educação.
Então, eu acho que uma das possibilidades também foi esse contato com a educação, né? Que eu sempre gostei muito de trabalhar com a educação, com a pedagogia, no teatro. E durante muito tempo da minha vida eu fiquei pesquisando isso. E por pouco, se descuidasse, a gente criaríamos um método, né? De tanto que eu fiquei anos da minha vida pesquisando teatro, e principalmente com comunidades rurais, onde com moradores de comunidades rurais, pessoas que não tinham acesso a... Quase não tinha, né? Porque quase não tinha acesso a esses bens culturais que a vida urbana produz, né? Porque a cultura está aqui dentro da gente, todos nós temos, todas as comunidades, todos os espaços, todas as famílias, né? Elas produzem a cultura e a arte também, né? A arte está lá, mas precisa, como diz Boal, né? Que dá uma chamadazinha, né? Para que a pessoa, eu tenho isso e eu nem percebia. Então, durante muito tempo, eu fiquei trabalhando isso. Acho que isso me ajudou muito na minha construção, também como atriz, e na construção da Escarcel, para a gente descobrir para a gente perceber que a gente tem que produzir, descobrir, pesquisar, mas também estar levando para as pessoas, né? Não é só estar levando a artista que chega, que se emociona, que faz aquela preparação toda braille, que entra em cena, faz espetáculo, linda, bela, não. Esse depois, esse contato, esse estar com as pessoas e essas possibilidades de repassar isso, porque que é também uma construção, né? Porque não é fácil, nós somos humanos, nós temos os nossos lados, as nossas coisas, né? Nossas vaidades, nossos desejos, nossos anseios. E assim, é um exercício diário, todo dia, de qual é meu papel aqui? Qual é meu papel? O que eu quero? Porque aí eu fazendo essas perguntas para mim, eu consigo caminhar com mais firmeza, né? Não, se isso não veio para mim, porque não era para mim, até porque eu nem vou olhar para aquele lado, porque meu caminho que eu tenho que seguir é esse. Então, é assim que a gente vai fazendo, né? Vai pensando nos nossos espetáculos, vamos agora trabalhar com espetáculo de rua, por exemplo, né? Então, vamos para a rua, né? Vai nossa linha de pesquisa, é essa, a gente faz a cultura popular. A cultura popular ela é dinâmica, ela está dentro de uma contemporaneidade. Então tá, se há 10 anos eu jogava fita na rua, chitão e tal, o guarda-chuva de prata, né? Por exemplo, um bloqueio disso, né? Tem todo mundo de branco, é tudo branco, não tem, vamos usar só uma alfaia e vamos redescobrir outras possibilidades, sem sair da cultura popular. E lá estávamos nós, né? Fazendo um teatro totalmente diferente do outro anterior que a gente tinha feito, que era o Chico Tira, que era... Eu estava com saudade, tá? Do colorido, das fitas, da coisa. Aí depois, não, vamos uma coisa todo branco. Assim a gente vai levando. Depois da saudade nova, a gente foi para os ciganos, né? Só que nos ciganos, só que a gente... Nós estávamos muito machucados quando fizemos os ciganos ainda, né? Porque vocês sabem que a gente perdeu uma pessoa muito querida da companhia. E isso afetou a todos nós. Então a gente levou um tempo também para poder se levantar, né? Não é fácil perder uma pessoa querida, uma pessoa que construiu tanto tempo com você. Nós perdemos não só assim no sentido espiritual, mas no sentido prático também das coisas. Por exemplo, o microfone que ele usava, a gente perdeu o microfone, porque a gente não conseguia abrir a caixa para tirar a bateria do microfone, porque a gente não queria nem olhar para aquela caixa. Então ficou muito tempo, figurino, as coisas assim, porque como ele cuidava muito bem dos figurinos junto com a gente, como ele confeccionava os bonecos com nonato, os adereços, porque ele era artista plástico também, era percussionista e artista plástico, fora de ser o ator, né, que era. Então tudo assim, era muito como essa coisa de grupo, né, tudo tem muito cheiro das pessoas, as coisas, o toque das pessoas. Isso foi um baque muito pesado pra gente, assim, né, que a gente viveu. Hoje em dia fica a saudade, mas eu já consigo falar desse assunto sem chorar, né? Falar assim, para muitas pessoas, eu acho que tem, né, para as pessoas que estão me ouvindo sem chorar. Mas durante muito tempo foi muito difícil isso na nossa vida. Mas é aquela coisa, né? O espetáculo não pode parar, a vida segue. E a gente tem que seguir. E a gente seguiu. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Aí, não existe mais, porque morreu um, morreu o elenco todo. Não, nós estamos aqui ainda. É essa coisa. Essa coisa do estamos aqui ainda, né? A gente vive isso diariamente. Estamos aqui, existindo e resistindo.
Eu acho que uma particularidade da Escarcel, falando hoje, né, como parte do elenco também, é a coisa do acolhimento, né, do acolhimento e a questão do estudo mesmo, né, do quanto a gente se preocupa com isso, de estudar, de ler, né, de querer saber se está fazendo, se está caminhando para o lado certo, assim. E aí isso é algo que me fascina muito. E também a coisa do acolhimento, de saber que todo mundo tem uma história, tem uma trajetória e que cada trajetória tem sua particularidade, né? Eu entrei para montar um espetáculo na época que eu estava escrevendo dissertação. Agora está aí você terminando sua dissertação e a gente vai se ajudando e se amparando no meio dos processos particulares também das pessoas, né? Porque a vida vai exigindo outras coisas também da gente e a gente vai se desdobrando para dar conta. E aí as mulheres vão intensificando a jornada, né? Às vezes a gente precisa trabalhar e conciliar com o trabalho, às vezes a gente precisa estudar e conciliar, mas a gente vai existindo e resistindo. E provando que ainda estamos aqui, né? Isso é o mais importante. Outra coisa que eu ia perguntar também para você, né, e conversar um pouquinho, é sobre os próprios desafios da maternidade. Agora, principalmente, né? E aí, de que forma você conseguiu conciliar a sua vida artística, né? A sua vida, eu sei que você já viajou grávida de Ilê, né? Grávida de Aldarinha, você fez espetáculo, e aí saber de que forma você, enquanto mulher, mãe, com a parceria de Nonato, obviamente, que a gente também sabe da paternidade presente dele, mas de que forma você conseguiu lidar com esses desafios e de que forma você conseguiu resistir em meio a essas cobranças sociais que a maternidade acaba exigindo da gente. Hoje para olhar para trás, eu estou mais tranquila. Não é fácil, mas assim, não é impossível, né? Tem os prazeres, tem o lado bom, é muito bom. Teve uma parceria muito importante que foi com a minha mãe. Assim como no teatro, né, a gente não faz nada só, na vida também não faz nada só. Então, assim, foi fundamental esse processo para as viagens, para ter que viajar, poder contar com a minha família, né? A minha família, tanto a minha mãe como a mãe de Donato, foi fundamental nesse processo de entender, né, de aceitar. Era ousado porque não era o que eles queriam, não era o que a minha mãe desejava, né? A mãe da gente, a mãe, hoje que eu sou mãe, eu sei, né? A gente projeta as coisas, né? A minha mãe, acho que ela projetou outras coisas para mim. De repente, não, eu vou fazer teatro, eu vou estar no meio da rua. E depois eles se encheram de orgulho disso, mas no começo não. E os meninos também vieram muito juntinhos, porque Ilê é de 91, né? Então, 91, de 86 para 91, uma coisa muito próxima, né? Assim, foi muito, muito criança, mas a gente foi e apareceu oportunidade. E essa que você citou aí de São Paulo foi uma coisa assim, fenomenal, porque Davi Leite, né, que é o pró-reitor da UERN, ele tinha amizade com uma pessoa de São Paulo que trabalhava com produção de espetáculos no Memorial da América Latina. E aí, nesse ano, abriu-se um edital para grupos do Nordeste irem fazer espetáculos no Memorial da América Latina. E nós fomos. E quando a gente chegou lá, nessa dinâmica, a gente fez o espetáculo no Memorial da América Latina e automaticamente nos convidaram para ir para um evento da Rádio Bandeirantes, que a gente não tinha noção de como era, pensava que era uma casa de espetáculo qualquer e que a gente chegasse lá e ia se apresentar, e não era nada disso. A gente chegou, entrou pelos fundos, a coisa que a gente não viu que era a frente, né? Foi entrando, um galpãozinho, que a gente entrava nesse galpãozinho, se arrumava e ficava lá. Quanto será agora? Entra o grupo de Mossoró. Não, aí veio o pessoal da produção, botou os microfones na gente, a gente também nunca tinha usado microfone, né? Acho que isso foi em 89, sei lá, sei que ano foi não. Mas já não tinha mais Tony, não. Foi em 90 já. Que a gente sobe no palco, Micaele, é um mundo, não é assim tipo chuva de bala, um alto da liberdade, não. Foi em 91, foi no ano que ele nasceu. Era um mundo, era um programa da Rádio Bandeirantes, assim, que era uma coisa bem grandona, que a gente ficou, mas o que fazer, né? Aí a gente fez o espetáculo,
Aí, ou seja, eu estava nessa sequência de rebuliço, né? Eu saí de um canto, ia para outro, de espetáculo, de conflito, aquela história toda de frio de São Paulo, de tudo. E quando a gente veio, foi de ônibus. Aí quando a gente veio, quando a gente chegou em Propiá, aí a placenta baixou. Parou, a gente foi ao banheiro, quando eu olhei, quando eu vi, quando eu voltei pro banheiro, o negócio melado que eu botei a mão estava sangrando. Aí foi o desespero infantilando, né? E a gente não podia ficar na cidade porque a gente não tinha dinheiro suficiente, um bocado de gente, um grupo enorme para dar de comer, para dividir. A gente não foi de avião, porque naquela época avião era uma coisa assim, muito cara, né? E a gente não tinha condição de ir de avião, e o elenco todo. Até porque a gente sempre trabalhou muito essa coisa do comunismo, para ir todos. E assim, mesmo eu estando grávida, também era a mesma regra. Eu tô grávida, eu seguro a onda, eu não seguro. Eu digo, eu seguro. Vamos de avião, vamos. Aí todo mundo foi, né? Aí foi bem difícil, porque a gente foi para o hospital, eu tinha que ficar lá no hospital internada, só que a gente não quis ficar. A empresa do ônibus liberou, acho que esperou 4 horas que eu me recuperasse um pouquinho para voltar, a gente voltou, enfim. Isso aí é uma parte, né? Mas, assim, voltando para a sua pergunta, para não perder a pergunta, e foi fundamentalmente o apoio da família. Se eu não tivesse esse apoio, não tinha, porque não tinha. Tem locais que não dá para você viajar, que não dá para você levar a criança, ou se você não tem estrutura financeira para pagar alguém, que a gente não tinha também, né? Sempre muito difícil, porque essa vida árdua, e você faz um projeto, aí te dá um recurso interessante, mas aquele recurso vai acabar, porque não tem continuidade, né? Os projetos não têm continuidade, e todos nós, né? Assim, as estruturas das nossas famílias também, que é diferente, né? Talvez tenha estruturas aí que as pessoas já tenham tudo. No nosso caso, a gente não tinha nada. Tudo que a gente tem, a gente vem construindo com esse teatro, com esse fazer teatral que a gente faz, né? Que nos leva para a educação, claro, obviamente. Né? Não vou agora aqui negar. E a gente sabe que em Mossoró a gente não vive só de dinheiro de espetáculo. É muito... É uma coisa bem complexa. Não no Mossoró, né? Digamos no Brasil. Todo mundo faz mil coisas para poder dar certo outra. Sim. Nosso tempo está acabando. Mas aí, para finalizar, né, eu queria que você fizesse pontuasse aqui de que forma você consegue perceber, né, hoje, atualmente, depois de toda essa trajetória que você tem e construiu dentro do teatro, de que forma você percebe a presença das mulheres dentro desse cenário artístico na cidade de Mossoró? Eu acho que agora está mais interessante, né? Primeiro porque nós temos mais atrizes, né? Que antes a gente não tinha. Mas eu acho assim que a gente precisamos dialogar mais, precisamos mostrar mais as nossas falas, né? Porque nós nos mostramos muito enquanto uma trabalhadora do teatro, mas eu acho que a gente, enquanto mulher, a gente precisa estar pautando e marcando também a nossa presença nesses espaços, né? Os nossos lugares de fala, que a gente também fala, que a gente tem o que dizer, e que não falamos só através de nossos personagens, mas a nossa fala também, o nosso lugar de fala também precisa estar presente nessa luta. Eu acho muito interessante quando se participa de grupo, que é só com mulheres, porque nós temos o nosso jeito de dialogar, nossa forma de nos aconchegarmos, né, de nos apoiarmos, assim como os homens têm a deles. E é importante que a gente fortaleça isso, e não que nos vejamos como uma competição, né? E isso também tem essa construção no teatro dos anos 40, que é muito isso, né? Porque tinha a vedete, porque tinha a inimiga, porque tinha a rival da vedete, que não sei o que, não sei o que. Então isso é uma coisa antiga da história, que eu acho que a gente também tem que lutar para desconstruir isso, né? Se nos amparamos, podemos ir muito mais além, né? Se a gente chegou até aqui agora, se conseguirmos nos ampararmos, podemos ir mais, e isso é uma coisa complexa, porque, por exemplo, digamos que você tem 20 mil reais, né? Quanto custa uma instituição, e eu tenho 20 mil reais, e tem
5 projetos, todo mundo vai querer os 20. Isso não é uma forma bacana. O bacana seria, só tem 20, vamos dividir com os 5. Porque cada um tem criatividade, capacidade, força para reunir apoio e fazer daquilo uma grande coisa. Mas se você só dá a um, porque você privilegiou um, os outros não têm privilégios, você acaba não ajudando nessa construção do sentido holístico, né, do sentido fraterno. E essa não construção fraterna faz com que sejamos essa pessoa que fica querendo olhar para o que o outro está fazendo, puxar o tapete do outro. Então, isso é muito complicado. Assim, eu acho que nós poderíamos estarmos mais unidos para tentar nos exercitarmos nesse sentido. O que tem, né, que já foi assim aqui em Mossoró, né? Essa história que eu não vivi dos anos 70 até chegar nos anos 80 eu já vivi, era isso. As pessoas se reuniam nos grupos e eles compartilhavam saberes, apoios, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia é cada um na sua ilha e querendo ser melhor. E isso é muito ruim. Né? Isso é muito característico, né, do machismo, isso é muito característico dessa sociedade patriarcal machista que a gente vive, né? Historicamente, o capitalismo ele lucra em cima da competitividade das mulheres e, historicamente, os homens também eles tiram benefícios dessa competitividade entre as mulheres, né? E no cenário artístico isso acaba também acontecendo e também, enfim, prejudicando o que deveria ser algo mais unido, né? Que a gente podia unir os nossos propósitos, as nossas pautas e aí avançar nesse sentido, principalmente no sentido político, né? O tempo da gente está acabando, né? Eu queria agradecer, né, a Escarcel do Teatro, de forma geral, agradecer a Lenilda por compartilhar com a gente todas essas histórias que tanto nos engrandece, tanto nos ensina. Agradecer também as minhas alunas que apareceram aí, Sarinha, Pamela, né, as meninas que tanto me escutam falar sobre feminismo, sobre ser mulher, sobre desafios, sobre possibilidades, que marcaram presença aqui também. Agradecer às artistas, né, Joriana saiu da live dela e entrou aqui e participou com a gente também. Flávia Maiara, que eu tanto admiro e amo. Mônica Danuta também, os nomes que eu acabei vendo de mulheres tão fortes, tão guerreiras, tão aguerridas, que dividem, né, esse cenário artístico com a gente. Para finalizar, né, eu vou usar a frase que Nonato utilizou aí no início da live, né, dizendo que nós somos gente de teatro e que trabalhamos com improviso e com improvável. E é isso, a gente tenta fazer desse improviso e desse improvável um projeto bacana como esse, que a gente está dando só o pontapé inicial e que, enfim, a gente tem certeza que vai dar certo, né? A gente acredita e quer fazer dar certo. Terminamos ou ainda tem um tempinho? Terminamos, só para você agradecer, que eu acho que a gente tem uns 5 minutos. Tá bom, então muito obrigada. Eu que agradeço, Micaela. Quero dizer que estava com muita saudade de você, que você... Eu também. E eu desejo muitas alegrias para você, para Romero, para o seu bebê, né, que dê tudo certo, que vocês consigam ser felizes e produzir muita arte. E eu queria muito, eu espero que dê tempo, aí se não der, a gente continua no outro dia, ler um textinho aqui de Eduardo Galeano. Sim, ai, eu amo. Desse livrinho, o livrinho dos abraços, que quando eu trabalhei nessa experiência do Ceará, que foi dos anos 90 para os anos 80, ele me acompanhava todos os dias, porque assim, eu pegava o ônibus de Mossoró, ia até Aracati, chegava em Aracati, tinha um carro para me levar para a praia, onde eu dava aula, que era ali, Praia de Canto Verde, Parajuru, aquelas praias todinhas. Eu formei uma geraçãozinha de jovens do teatro por ali, né? Não, porque eu fazia esse trabalho lá e fazia aqui no Jucuri também. Então, e essa era a minha companhia. Aí hoje encontrei essa crônicazinha, eu vou ler para vocês, para a gente encerrar, que diz assim: a dignidade da arte
Eu escrevo para os que não podem me ler, os de baixo, os que esperam há séculos na fila da história e não sabem ler ou não têm o quê. Quando chega o desânimo, me faz bem recordar uma lição de dignidade da arte que recebi há anos no Teatro de Assis, na Itália. Helena e eu tínhamos ido ver um espetáculo de pantomima e não havia ninguém. Ela e eu éramos os únicos espectadores. Quando a luz se apagou, juntaram-se a nós o Lanterninha e a mulher da bilheteria. No entanto, os atores mais numerosos que o público trabalharam naquela noite como se estivessem vivendo a glória de uma estreia com lotação esgotada. Fizeram sua tarefa, entregando-se inteiros, contudo, com a alma e a vida. E foi uma maravilha. Nossos aplausos ressoaram na solidão da sala. Nós aplaudimos até esfolar as mãos. Então, é essa lição que Galeano nos traz, né? É isso, é a nossa luta constante e diária, permanente. Formar plateia. Pois é, Micaele. É isso aí. A gente se encontra logo. Em breve, a gente não vai anunciar hoje, né? A nossa próxima convidada. Vamos compartilhar por aí, né? Nas redes sociais. Vamos sim, vamos sim. E os nossos projetos, né? A gente segue em circulação com os Confins de Horizonte. A gente deu uma pausa para essa quarentena, né? Decorrente da pandemia, mas a gente tem uma circulação para fazer nos Confins de Horizonte. Estamos montando mais 2 espetáculos da CIES Carcel, que a gente está muito apaixonado e empolgado pelo projeto. Mesmo nessa pandemia e mesmo à distância, a gente tem se fortalecido e tem se encontrado muito. Semanalmente a gente se encontra, a gente ri, a gente faz o que a gente já faz desde que a gente se encontrou, né? Então, a gente segue os nossos projetos, a gente deseja toda sorte para as pessoas que também seguem fazendo o mesmo, né? E aí a gente segue se fortalecendo enquanto grupo, enquanto mulher, enquanto moçoroense, enquanto artista, e é isso. Beijo.